Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem? Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite Manuela Martins, boa noite Vitor, boa noite Eric, boa noite Tássio Nogueira, Francine, muito boa noite a todos. Mais uma live do professor Tarcísio Soares de Direito Administrativo. A internet caiu um pouquinho, mas estamos de volta. Fala galera, estamos ao vivo aqui no meu Instagram, professor Tarcísio Soares, com mais uma live de Direito Administrativo, esperando a galera chegar aí. Boa noite Vanessa Oliveira, boa noite Denis Souto, perdão. Antes da gente iniciar a nossa live, pessoal, eu quero parabenizar, pessoal, aí a todas, seja online, seja da área presencial, os aprovados aí no concurso da PM Bahia. Saiu o resultado preliminar hoje, estou muito feliz, né? Vários alunos aprovados. Vamos que vamos, pessoal. Vamos começar, né? Pontualmente aí nossa live, tratando da responsabilidade civil do Estado, tema aí recorrentíssimo em provas de concursos públicos, tá? Em prova da OAB, na advocacia também. A gente trabalha muito nessa parte com a responsabilidade civil do Estado. Fases concursos, boa noite. Minha querida mãe aqui presente também. Muito boa noite para a senhora. Vamos começar, né? Olha só, quando a gente fala em responsabilidade civil do Estado, a gente precisa fundamentar ela, tá? No artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal e no artigo 43 do Código Civil, ou praticada por seu agente público ou por seus agentes públicos, tá? Vamos lá, vamos repetir que deu uma travada aqui na internet. Pessoal, a responsabilidade civil do Estado nada mais é o dever que o Estado tem de responder pelos danos que seus agentes nessa qualidade praticarem contra terceiros, tá? Em virtude de ação ou de uma omissão. Essa responsabilidade ela é atribuída e imputada ao Estado. E aí, no âmbito do conceito da responsabilidade civil, vocês vão lembrar, pessoal, da teoria da imputação volitiva, onde o Estado, como pessoa jurídica, ele vai atuar por meio dos seus agentes públicos, de modo que, quando os seus agentes públicos atuam na situação, de fato, na verdade, não são eles que estão atuando, e sim o Estado ou a pessoa jurídica que vincula esses agentes públicos, que estará aí atuando por meio deles. Logo, toda atuação desses agentes públicos será imputada à sua pessoa jurídica e, no nosso caso aqui do conceito da responsabilidade, será imputada ou atribuída ao Estado. E aí se perfaz, pessoal, o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, que vai dizer, pessoal, que as pessoas jurídicas de direito público, bem como as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, de modo que o Estado, posteriormente, em ação de regresso, irá de encontro a seus agentes públicos, não é? Alegando a responsabilidade subjetiva desses agentes públicos. Bacana. Essa é a lição, pessoal, do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, que eu vou repetir. Ele diz assim, que as pessoas jurídicas de direito público, bem como as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável ou contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa. E aí nessa parte final do 37, parágrafo 6, que a gente trata da chamada ação de regresso, que a gente vai ver aqui nessa live. Pessoal, além do conceito em ato contínuo, quando a gente fala em responsabilidade civil do Estado, a gente precisa tratar dos tipos de responsabilidade civil do Estado.
Nós temos dois tipos de responsabilidade civil do Estado, que são elas. A primeira, responsabilidade objetiva do Estado, e a segunda, responsabilidade subjetiva do Estado. Quando a gente fala em responsabilidade objetiva do Estado, pessoal, a gente precisa configurar a responsabilidade, entendendo que ela é formada pela presença de três elementos consecutivos. Quais são eles? Primeiro, a conduta. Segundo, o dano. E o terceiro, nexo de causalidade. Então, conduta, dano e nexo de causalidade. Por que eu falo consecutivos? Porque, pessoal, a ausência de apenas um ou dois elementos, ou três elementos da formação da responsabilidade, nós não teríamos mais a responsabilidade objetiva do Estado. Ou seja, para termos a responsabilidade civil do Estado de forma objetiva, é necessária a presença de todos os elementos exemplo aqui de um policial militar, ele precisa estar com a farda da polícia militar e, em virtude disso, praticar determinado ato administrativo. Então imaginem que um policial militar, ele sai do seu serviço, sai da corporação e fora do horário de serviço, ele está com a farda e ainda está com a arma da corporação. E verificando que dois meliantes à sua frente estão na iminência de assaltar o Banco do Brasil, né? E acabam discutindo um com o outro. O policial militar, ele, para apartar a briga, acaba desferindo aí 2 tiros que atinge pelo menos um meliante. Nesse caso, pessoal, a pergunta é, olha só, os meliantes, eles não chegaram a assaltar o Banco do Brasil, tá? Mas o policial militar, para tentar apartar a briga que eles estavam brigando, né, acaba desferindo, não é, um tiro, e esse tiro acaba pegando em um dos meliantes, né? Na verdade, eu tinha falado 2 tiros, só que um deles atingiu o meliante. Nesse caso, pessoal, eu pergunto a vocês, haverá responsabilidade civil do Estado, nesse caso, em virtude da conduta praticada por esse policial militar em desferir 2 tiros, atingindo um dos meliantes? Aí você pode me responder, não é? E a resposta é o seguinte, pessoal. Haverá sim responsabilidade civil do Estado, e essa responsabilidade ela será objetiva. Por quê? Porque no caso em tela, a gente verifica que houve a prática da conduta por meio de um agente público, que é policial militar, que embora estivesse fora do horário de serviço, fora da corporação, mas esse agente público policial militar, ele atua na qualidade de agente público e pratica o ato. Então, há no momento uma conduta, ou seja, um ato administrativo praticado. Dessa conduta há um dano causado a determinado particular, e entre essa conduta e o dano, nós temos o elo de ligação, que é o chamado nexo de causalidade. Portanto, se nós estamos diante de todos os 3 elementos que compõem a responsabilidade objetiva do Estado, nós temos, no caso em tela, a responsabilidade objetiva do Estado sendo praticada por um agente público, que é o policial militar. Agora, pessoal, além dessa conduta ser praticada por determinado agente público na qualidade de agente, o agente público também ele pode estar atuando, se aproveitando da qualidade de agente público para a prática do ato. Então, como significa o agente público policial militar está atuando, se aproveitando da qualidade de agente? Significa dizer o seguinte, que o policial militar, por exemplo, mesmo ele estando fora do horário do seu serviço,
e fora da repartição, e sim a farda da polícia militar, mas se ele estiver portando a arma da corporação e ele desfere tiros e atinge determinado particular, pessoal, e causa um dano a esse particular, mesmo assim, nesse caso, haverá responsabilidade objetiva do Estado. Por quê? Porque embora esse policial militar esteja fora da corporação, fora do horário de serviço e sem a farda da polícia militar, ele está portando a arma da corporação a qual ele desfere os tiros. Então, nesse caso, se há conduta, se há dano, se há nexo de causalidade, há configurada a responsabilidade objetiva do Estado. Segundo elemento da responsabilidade é o dano, pessoal, e esse dano ele é jurídico. Dano esse que pode ser causado a um terceiro usuário de serviço público e um terceiro não usuário de serviço público. Dano causado a um terceiro usuário, imagine, pessoal, que determinado senhor, não é, no âmbito aí desse Covid-19, vai para a rua porque a gente precisa prender alguns em casa porque eles não conseguem ficar parados, eles querem sair, não é? Em pleno coronavírus, em plena pandemia, eles querem sair, grupo de risco, e querem sair. Imagine que ele está dentro do ônibus, o velhinho, né? No meu exemplo aqui, o velhinho, ele está dentro do ônibus e, pessoal, o motorista imprime uma velocidade superior à permitida pela via, né? Vamos imaginar que a via permite 80 km por hora, vamos colocar aqui na paralela, e o motorista do ônibus ele coloca 100 km por hora de velocidade média. Em virtude da sua inércia, pessoal, o velhinho ele vem a cair e é arremessado até a frente do ônibus, tá certo? Onde ele bate com a cabeça e não morre, né? Ele não morreu, pessoal, no ônibus. Ele vai morrer no hospital após ser levado, né? E em virtude de estar no ônibus, ele contrai Covid-19. Chega no hospital, pessoal, é entubado e aí vem a falecer no 4º dia, né? Quem lembra aí, pessoal, de inércia? Quem lembra? Galera que tá ao vivo aqui comigo. Juan Valverde, meu irmão, boa noite. Depois me fale aí sobre o seu resultado da PM. Uma galera tá me falando aí que passou. Depois fale comigo aí no privado, beleza? Mari Gomes, boa noite. Nilson Barreto, boa noite. A galera toda aqui presente. Então vamos lá, pessoal. Ó, a inércia é a lei da física, não é? Trata-se da primeira lei de Newton, pessoal. Lembram disso? Inércia, pessoal, significa tendência de permanecer com a mesma velocidade, tá? Então, se o velhinho tá dentro do ônibus, tá? Tá dentro do ônibus, e aí com o aumento de velocidade por meio do motorista, e o motorista dá uma freada brusca, o velhinho cai, a tendência dele era ficar parado, então ele cai, permanecer na mesma velocidade. Então cai, bate com a cabeça, enfim, é lesionado. A pergunta é, o velhinho posteriormente, né, vai para o hospital, vai morrer de Covid-19 lá, infelizmente, mas a família dele poderá posteriormente propor uma ação de reparação, correto? Correto. A pergunta é, essa ação de reparação proposta pela família do velhinho, ela é proposta em face do Estado, primeiramente, ou essa ação é proposta em face da concessionária de serviço público, né, que faz parte aí da empresa onde o ônibus que o velhinho estava, ela possui um contrato administrativo de concessão. Então, qual seria a resposta? A resposta é, pessoal, que vai haver uma responsabilidade objetiva primária da concessionária de serviço público e, posteriormente, haverá uma responsabilidade objetiva subsidiária do Estado. Significa dizer que a família do velhinho, primeiro, precisa propor uma ação em face da concessionária de serviço público e não em face do Estado. Isso significa que, se a empresa concessionária de serviço público responde e indeniza, tá, o velhinho, eu não preciso propor ação em face do Estado. Porque a responsabilidade do Estado, embora seja objetiva, ela é subsidiária. Professor, subsidiária significa o quê? Significa que se a concessionária de serviço público, que tem a primeira responsabilidade objetiva, não responder, aí sim o Estado passa subsidiariamente a responder de forma objetiva pelos danos causados
causados ao terceiro usuário do serviço público. Por que terceiro usuário? Porque o velhinho que estava no ônibus, ele era usuário de serviço público. Aí você vai me perguntar, professor, e se o velhinho estivesse fora do ônibus, ele fosse um terceiro não usuário do serviço, haveria responsabilidade da concessionária e do Estado também? Essa responsabilidade seria primária e subsidiária ou ela seria uma responsabilidade solidária, onde teríamos no polo passivo da ação, em litisconsórcio passivo, o Estado e a concessionária de serviço público? Antes de responder, vou dar uma boa noite aqui ao meu querido aluno, Guru Marinho aí, do Bahia Cursos. Irmão, depois me mande notícia no privado aí, que eu quero saber, né, do seu resultado. Eu sei que você passou, é só por desencargo de consciência. Já vi que Magno passou, né, uma galerinha aí do Bahia Cursos foi aprovada. Eu sei que você está nessa lista, né? Não, depois fale comigo aí no privado, beleza? Grande Bruno, pessoal aí do Supra-Sumo do Direito, grande abraço, estamos ao vivo aqui na live de responsabilidade civil do Estado. Então a resposta é, pessoal, ainda que o velhinho estivesse fora do ônibus, ele fosse terceiro não usuário do serviço público, tá? E vamos imaginar que ele no ponto do ônibus, esperando o ônibus vem, né? O motorista é seu desafeto, e aí, pessoal, atropela esse velhinho, mas não mata. Causa a ele apenas uma lesão corporal. Nesse caso, pessoal, o velhinho, tá? Outro velhinho agora, porque o outro morreu de Covid, né? Esse outro velhinho, ele pode agora, não a família, o velhinho, propor uma ação de reparação em face da concessionária de serviço público primariamente, e depois em face do Estado, ou os dois juntos em responsabilidade solidária, ou seja, em litisconsórcio passivo solidário. Nesse caso, pessoal, haverá uma responsabilidade primária, objetiva, da concessionária de serviço público. E se a concessionária de serviço público não responde objetivamente de forma primária, responderá de forma objetiva e subsidiária o Estado, em virtude de danos causados a terceiro não usuário de serviço público, que no caso é o velhinho. Então, pessoal, primeiro, haverá uma responsabilidade primária e objetiva da concessionária, e haverá uma responsabilidade objetiva e subsidiária do velhinho, que do Estado, por danos causados ao terceiro não usuário de serviço público, que é o velhinho. Então, uma responsabilidade primária da concessionária e responsabilidade subsidiária. Fala, galera, interrompi um pouquinho aqui, mas estou voltando. Antes da gente continuar, parabenizar aqui meu querido aluno Magno Juan. Broquei, viu, painho? Bem, eu sabia que você ia brocar, pai. Você, né, era um dos melhores alunos que eu tinha aí no Bahia Cursos. Parabéns aqui ao vivo. Cursinhos, né? Seja Casa dos Concursos, seja o Bahia Cursos, seja o Acerte, enfim, tá todo mundo praticamente parado as atividades aí presenciais. Alguns cursos estão funcionando online, né? Mas outros não, outros parados. Na verdade, só estamos aí com as atividades essenciais funcionando, e a gente aqui, nós os professores, estão fazendo lives, fazendo aulas online. E a partir de junho, pessoal, vai ter novidade aí. A gente vai lançar nosso primeiro curso online individual, com fé em Deus, na nossa plataforma. Mas isso é novidade lá para início de junho e vai dar tudo certo com a gente. Beleza, pessoal, vamos juntos. Para formar a responsabilidade objetiva do Estado, precisamos, pessoal, de mais um elemento caracterizador, que é o último, que é o nexo de causalidade. O nexo de causalidade, pessoal, nada mais é do que aquele elo de ligação que vai, pessoal, fazer a junção da conduta praticada pelo agente público e o dano causado a um terceiro usuário e não usuário de serviço público. Beleza? Então, para caracterizar a responsabilidade objetiva do Estado, é necessária a demonstração de quantos elementos caracterizadores? 3. Quais são eles?
conduta e que tem que ser praticada por um agente público ou mais agentes públicos atuando na qualidade de agente público ou se aproveitando da qualidade de agente para atuar na situação de fato. Depois, o dano causado a terceiro usuário e não usuário de serviço público. E terceiro, nexo de causalidade. Agora, pessoal, informação importante. Para se configurar a responsabilidade objetiva do Estado, não é necessária a demonstração dos elementos subjetivos, dolo ou culpa. Então, repito, para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, não é necessária, pessoal, a demonstração de elementos subjetivos, dolo ou culpa. Beleza? Ok. E daqui a pouquinho a gente vai falar da responsabilidade subjetiva. Vamos juntos. Pessoal, quando a gente fala em responsabilidade objetiva, ela está atrelada a uma teoria famosa que você vai marcar na sua prova, que é a teoria do risco administrativo, tá certo? Pela teoria do risco administrativo, pessoal, se entende que a atividade administrativa ela é arriscada. E em virtude dessa atividade arriscada da administração pública, se essa atividade praticada pela administração causar um dano a um terceiro particular, aí, pessoal, a administração pública ela vai responder, o Estado ele vai responder de forma objetiva. Por quê? O Estado atua por meio dos seus agentes públicos, princípio da impessoalidade, atua por meio dos seus agentes públicos, e dessa atividade arriscada, através de seus agentes, causar um dano a um terceiro particular, o Estado vai responder de forma objetiva. Beleza? Vamos que vamos, pessoal. Além da teoria do risco administrativo, a teoria do risco integral ela também está atrelada à responsabilidade objetiva do Estado. Mas qual a diferença, professor, da teoria do risco administrativo para a teoria do risco integral? É que a diferença, na verdade, ela é bem... Eu vou ser bem objetivo, pessoal, tá? O que as provas cobram bastante. Porque a gente precisa ser direto nas lives, tá? Aqui podem sair aí várias questões de prova, como vem saindo. A diferença irá se admitir as excludentes da responsabilidade objetiva e na teoria do risco integral não se admite as excludentes da responsabilidade objetiva. Tá certo? Então, ambas, teoria do risco administrativo e teoria do risco integral, fundamentam a responsabilidade objetiva. Ok, tá? A diferença a gente acabou de falar aqui na live. Bacana, agora vamos lá. Quais são, professor, então, as excludentes da responsabilidade objetiva do Estado? Vamos lá, pessoal. A gente tem o caso fortuito e a força maior, né? Os eventos da natureza, e aí, por essa razão, tá? Não haverá responsabilidade civil do Estado, tá certo? Então, por exemplo, tem um determinado meliante está preso, né? Recluso no presídio, cai um raio, mata o preso, né? Evento da natureza, o Estado ele não vai responder de forma objetiva. Não haverá responsabilidade do Estado, tá certo? Só que além do caso fortuito e força maior, nós vamos ter a culpa exclusiva da vítima como excludente da responsabilidade civil do Estado. Antes da gente falar da culpa exclusiva da vítima, vou mandar aqui um grande beijo, né, para minha namorada que entrou aqui agora ao vivo, doutora Jéssica Santos. Beijo, amor, para você. Vamos juntos, né? Olha só, pessoal. Culpa exclusiva da vítima significa, pessoal, que o dano causado à vítima, pessoal, é praticado por ela própria. Ou seja, quando a própria vítima causa o dano sofrido por ela, nesse caso, pessoal, não haverá responsabilidade objetiva do Estado. Exemplo, a pessoa, ela cogita, tá, pessoal? Ela cogita, depois ela parte para os atos preparatórios, depois passa aos executórios e ela cada elevador Lacerda, tá? Quer se matar. Mas a pessoa não quer se matar de qualquer jeito, não. Ela quer se matar, pessoal, quando passar uma viatura da Polícia Federal. Porque assim, quer morrer em grande estilo, né? Porque ela pensa assim, ó, se a viatura da Polícia Federal, tá, passar por cima de mim, pelo menos a pessoa morre, mas deixa indenização para a família, né? Tá certo, essa pessoa estudou direito administrativo, ela faz o seguinte, ó, passa a viatura da Polícia Federal, né?
a pessoa se joga, a viatura da Polícia Federal passa por cima, a pessoa não morre. É ser muito ruim, né? A pessoa não morre atropelada pela viatura da Polícia Federal. Se morresse, pessoal, ia morrer com classe, né? A PF atropelou, morreu. Mas pensa o seguinte, a pessoa é tão ruim que não morre e vai para o hospital, dá trabalho ao hospital, cheio de Covid nos hospitais, ó, Hospital da Bahia, Santa Isabel, Aliança, né, hospitais públicos, enfim, também, cheio de Covid, a pessoa inventa de arrumar um acidente, não, pega a Covid, é entubado e não morre. Você vai dizer o quê? Professor, ó, se salvou. Não, essa pessoa é ruim. Por que ela é ruim? Porque a pessoa ser atropelada por uma viatura, cair, né? Se jogar, cair não. A pessoa se jogou do elevador Lacerda, né? Querendo se matar. A viatura da PF atropela. A pessoa não morre. Aí vai para o hospital, pega a Covid, é entubado e não morre. Essa pessoa é o quê? Aí é porque a emoção é tão grande que você morre antes. Porque pessoas boas morrem antes do acidente, né? Pessoa ruim não morre, demora, dá trabalho ao hospital, vai para UTI, sai da UTI, vai para UTI de novo, sai da UTI, vai para semi-UTI, depois fica aparecendo regime semi-aberto, fechado, volta para o semi-aberto de novo, para o fechado. É desse jeito, pessoa ruim é assim, né? E aí imagine, essa pessoa não morre, né? A família ou ela própria pode propor uma ação de reparação em face da Polícia Federal? Ou será, pessoal, que essa ação seria em face da União Federal que vincula a PF, que é um órgão federal? Aí você diz assim, não, pessoal, a ação é proposta em face da União Federal, porque no caso aí a PF atuou por meio de seus agentes. Não, pessoal, a resposta é que não haverá responsabilidade objetiva da União no caso Intela. Por quê? Porque o caso Intela trouxe uma causa excludente da responsabilidade civil do Estado, que é a culpa exclusiva da vítima. Aí você me pergunta assim, houve conduta? Houve. A pessoa querendo se matar, se joga do elevador Lacerda embaixo, houve conduta. Houve dano? Houve. Mas houve nexo de causalidade entre a conduta e o dano? Houve não. Como assim, professor? Não houve nexo de causalidade. A pessoa se jogou, a viatura atropelou. Como é que não houve nexo de causalidade? Sabe por que não houve? Porque quando eu estava falando com vocês dos elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva do Estado, eu disse que para a responsabilidade objetiva se configurar era necessária a presença dos 3 elementos. E a conduta tinha que ser praticada por um agente público ou agentes públicos atuando na qualidade ou se aproveitando da qualidade para a prática do ato. E nesse caso em tela, que a pessoa se joga do elevador embaixo, elevador Lacerda embaixo, houve conduta praticada por um agente público? Não. Houve a conduta da vítima que se joga querendo ceifar a sua vida e é atropelada posteriormente por uma viatura da PF. Então não houve conduta do agente público. Tá certo, pessoal? Bacana? Então, vamos juntos. Culpa exclusiva da vítima e responsabilidade objetiva do Estado. Só que nós não temos só a responsabilidade objetiva, nós temos 2 responsabilidades do Estado. Temos também a responsabilidade subjetiva do Estado. Pessoal, a responsabilidade subjetiva do Estado, para que ela se configure, é necessária a demonstração de 2 elementos. A omissão e que haja a má prestação do serviço público na situação de fato. A má prestação do serviço público na situação de fato, ela, claro, vai decorrer da omissão. É um deixar de agir do Estado, é uma falta de agir do Estado. O Estado presta um serviço público atrasado, retardado, e em virtude disso,
causa um dano a determinados particulares. Quando eu falo em responsabilidade subjetiva do Estado, pessoal, eu preciso lhe dizer que para a sua configuração, para a sua caracterização, não será necessário, ou necessária, melhor dizendo, da demonstração de elementos subjetivos dolo ou culpa, assim como na responsabilidade objetiva. Não, peraí, professor. Não está certo, não. É só na responsabilidade objetiva que, para a sua configuração, eu não preciso da demonstração de elementos subjetivos dolo ou culpa. Mas na responsabilidade subjetiva do Estado, não, professor, você está errado. Porque eu preciso, em toda a responsabilidade subjetiva, demonstrar a presença de elementos subjetivos dolo ou culpa. No direito civil é assim, no direito do consumidor é assim. Para tudo, pessoal. Ó, a gente está estudando na live de direito administrativo. E o grande erro dos candidatos, na hora de responder a questão da prova, é justamente tentar trazer todos os conhecimentos de uma outra disciplina para o direito administrativo, ou para o direito penal, ou para o processo penal, enfim. É claro que o direito é um só, mas a gente precisa separar, pessoal, alguns detalhes. Porque, por exemplo, no direito civil e no direito consumidor, a responsabilidade subjetiva para a sua configuração, eu preciso demonstrar dolo ou culpa. Beleza, elementos subjetivos. Mas para a caracterização da responsabilidade subjetiva do Estado, eu não preciso da demonstração de dolo ou culpa. Isso já foi questão de prova e uma galera errou porque trouxe o conhecimento do direito civil, trouxe o conhecimento do direito do consumidor e errou a questão de prova porque era a prova de direito administrativo. O grande problema da galera quando vai fazer concurso público é deixar as matérias que não gosta para o final. O correto, pessoal, é você fazer o contrário, né? É você pegar as matérias que você não gosta, que tem mais dificuldade e estudar, né? Porque aí você vai trazer o diferencial para a sua prova. E tendo, pessoal, pensando pelo lado positivo nessa pandemia, é claro que está uma situação ruim, a gente está afastado dos familiares, né? Não vê mãe, não vê pai, não vê sobrinho, não vê irmã, não vê namorada, não vê, enfim. O que acontece? Tirando pelo lado positivo, você pode estar trabalhando em home office. Se você não estiver trabalhando em home office, você está tirando esse tempo para estudar mais, estudar as matérias que você tem mais dificuldade, interagir com os professores no Instagram, né? Eu mesmo tenho interagido aí com professores de outras disciplinas, né? Se organizando mais. Então pensa pelo lado positivo, estuda, malha em casa, faz exercício físico em casa, né? Enfim, ainda mais, pessoal, se você pode fazer exercício físico em casa, isso significa que a academia é atividade essencial, né? Já dizia o nosso representante maior do Executivo Federal. Então, é uma atividade essencial. Então, ir para a academia, aglomerar academias, né, pessoal? É atividade essencial, né? Mas enfim, a gente não pode malhar em casa porque senão a gente vai morrer, né? Mas deixando isso de lado, quem não quiser malhar em casa e quando a primeira academia abrir, se quiser ir, pode ir. Mentira, tá, pessoal? Tô brincando. Hashtag fique em casa, né? Olha só. Então, a gente está falando da responsabilidade subjetiva do Estado, falamos da omissão, falamos da má prestação dos serviços públicos. Mas vamos lá. Quando a gente fala da responsabilidade subjetiva do Estado, temos uma teoria, pessoal, que se interliga intrinsecamente aí a responsabilidade subjetiva, que é a chamada teoria da culpa administrativa, ou culpa anônima, ou culpa não individualizada. É porque a teoria do risco administrativo integral configura a responsabilidade objetiva. A questão apareceu, responsabilidade subjetiva do Estado, você marca o quê? Teoria da culpa administrativa, ou teoria da culpa anônima, ou teoria da culpa não individualizada. Beleza. Agora vamos lá, pessoal. Ó, o que significa dizer teoria da culpa administrativa? Significa dizer, pessoal, que a culpa é do serviço público em si. O serviço público foi praticado de forma atrasada, retardada, ou não houve a prestação do serviço público. É a chamada faute du service, não é? Faute du service.
Ou seja, faltou o serviço. É o direito francês trazendo aqui para o direito administrativo. Além, pessoal, dessa teoria, vamos lá, de exemplo de responsabilidade subjetiva do Estado. Imagine você que determinada mulher, né, ela vem, pessoal, né, lá da Europa, vem para cá, para Salvador, e vai desfilar, linda e maravilhosa, com sua bolsa da Louis Vuitton, seu celular iPhone 11, né, desfilar ali perto da Barra, né, em frente a uma delegacia de polícia. Aí vem aqueles meninozinhos ali bem intencionados, ali pertinho da Barra, que moram ali na Barra Pesada do Calabar, descem como não querem nada, né? E toma de assalto essa mulher. E aí leva iPhone 11, leva sua bolsa da Louis Vuitton, pega o cabelo, puxa, já acabou com a chapinha e a escova, e os policiais que estão em frente à delegacia não fazem nada. Aliás, eles ficaram admirando a beleza da mulher, não é? E não fizeram nada. Pessoal, eu lhe pergunto, haverá responsabilidade do Estado? E se houver responsabilidade do Estado, essa responsabilidade será objetiva ou subjetiva? Aí você vai analisar assim, ó, houve conduta? Houve. Houve dano? Houve. Houve nexo de causalidade? Não sei. Vamos pensar. Houve conduta? Houve. De quem foi a conduta? Dos meliantes. Houve um dano? Houve. Houve um dano à mulher que estava ali andando em frente à delegacia. Houve nexo de causalidade? Peraí, não houve não. Sabe por quê? Porque a conduta não foi praticada por um agente público ou por agentes públicos. Então não há nexo de causalidade. Se não há nexo de causalidade, porque a conduta não foi praticada pelos agentes públicos, pessoal, embora haja dano, a responsabilidade ela não vai ser objetiva. Mas aí você vai excluir a responsabilidade objetiva e vai analisar o seguinte, ó, agora ou vai ser responsabilidade subjetiva ou não vai haver responsabilidade do Estado. Aí você analisa, houve conduta do Estado, houve omissiva. Conduta omissiva. Houve dano, houve a mulher. Houve nexo de causalidade, né? Houve nexo de causalidade. Aí, pessoal, nesse caso, você já não vai analisar o nexo de causalidade. Tá certo? Porque o nexo de causalidade já não houve. O que é que você vai analisar? Houve omissão? Houve. Se houve omissão na situação de fato, houve má prestação do serviço público por parte dos agentes públicos. Se houve má prestação do serviço público, é porque o serviço público ele foi atrasado. Se não houve, a responsabilidade do Estado ela é subjetiva. Então vai haver, no caso em tela, a responsabilidade subjetiva do Estado em virtude da má prestação do seu serviço público. Beleza? Ok. Vamos lá, pessoal. Só que, além da responsabilidade objetiva e subjetiva do Estado, a gente precisa aqui lembrar das chamadas situações específicas, tá? Eu vou falar de um caso só. Claro que tem vários casos, mas eu vou falar de um caso só. Quando a gente fala em situações específicas, pessoal, a gente está querendo dizer que são situações que, embora ocorra omissão, a responsabilidade do Estado ela não será subjetiva. A responsabilidade do Estado será objetiva. Como assim, professor? Você acabou de falar que quando tem omissão, a responsabilidade do Estado é subjetiva. Como é que agora você está dizendo que vai ter omissão e a responsabilidade não vai ser subjetiva? Vai ser objetiva? Porque são situações específicas, ou seja, situações excepcionais, que embora haja omissão, a responsabilidade não vai ser subjetiva, vai ser objetiva do Estado. Então imagine o seguinte, pessoal, uma situação de trânsito. Imagine que você pega seu carro e vai viajar, tá certo? Aí para curtir o São João. Falar em São João, pessoal, não quero na verdade nem lembrar que não vai ter São João esse ano, né? A galera não vai viajar, e se for viajar vai se isolar. Imagine que se tivesse São João, você ia pegar seu carro, sua família e ia, vamos imaginar, você ia ir para o interior, né, da Bahia, você ia para o interior de Nova Soure. Quem conhece aí, pessoal, manda um alô, né? Então, você vai para o interior e no seu percurso tem vários buracos na pista. E aí, o seu carro bate um dos buracos, você fura o pneu, entorta a jante, acabou a viagem, né? Professor, vai fazer a força do pneu, mas quando você pega outro pneu, o pneu socorro ele está danificado. Aí significa que você foi
negligente e não fez a revisão do seu carro, acreditando que os seus 4 pneus iam chegar lá em plena performance. Só que sua viagem é interrompida. E aí você vai pensar, ó, não era para ir, né? Não era para ir. Eu lhe pergunto, pessoal, no caso em tela, houve má prestação do serviço público por parte do Estado? Sim ou não? Ó, sim. Sabe por quê, pessoal? Porque houve omissão. Era para o Estado tapar os buracos, ou melhor, fazer um recapeamento asfáltico, ou melhor, colocar outro asfalto. Como não foi feito, e houve um dano a um terceiro particular, e houve omissão, em virtude do buraco, ou dos buracos, a responsabilidade do Estado, se houve omissão, ela será subjetiva. Estou certo? Claro que não, porque eu disse a vocês que, embora haja omissão na situação de fato, como se trata de situação excepcional, onde, não obstante haja omissão, a responsabilidade do Estado, ela não será subjetiva, ela será objetiva. Então, situação de trânsito, houve omissão, mas a responsabilidade não vai ser subjetiva, ela vai ser objetiva. Se liguem, viu, pessoal, para não cair nessa pegadinha clássica, tá, das bancas. Vamos lá, pessoal, para a gente encerrar aí o nosso tema de responsabilidade civil do Estado na nossa live, eu quero falar um pouquinho da ação de regresso. A ação de regresso ou ação regressiva, ela está prevista lá na parte final do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição. E é aquela ação, pessoal, proposta pelo Estado em face do seu agente público ou dos seus agentes públicos, desde que o Estado, no bojo da ação, consiga comprovar o dolo ou a culpa do seu agente público ou dos agentes públicos, configurando assim a única responsabilidade que possui o agente público, que é a responsabilidade subjetiva. Por quê? Porque o Estado, ele indeniza a vítima pelo dano causado à vítima pelo agente público, mas posteriormente o Estado precisa propor uma ação de regresso em face do agente público para se ver ressarcido em virtude da indenização que já pagou a vítima. Só que para o Estado propor essa ação de regresso, ele precisa, pessoal, demonstrar a presença de elementos subjetivos, dolo ou culpa do agente público. Por quê? Porque o agente público, ele só possui uma única responsabilidade, que é a subjetiva, e o Estado precisa demonstrar dolo ou culpa. Porém, a responsabilidade objetiva do Estado, pessoal, a vítima ou suposto lesado não precisa demonstrar elementos subjetivos, dolo ou culpa. Não precisa, tá, pessoal? Não precisa, assim como na responsabilidade subjetiva do Estado também não. Mas na responsabilidade subjetiva do agente público, o Estado, por meio da ação de regresso, prevista na parte final do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, precisa da demonstração de elementos subjetivos, dolo ou culpa. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Eduardo Fonseca, chegou aqui agora na live. Abraço, irmão. Valeu aí pela presença. Então, pessoal, agora, além da ação de regresso, a gente precisa falar da prescrição na ação. Ou seja, eu tenho duas formas aqui de prescrição, pessoal. A primeira é a vítima que sofreu a lesão por parte do agente público, tá? Imagine você que 2 policiais militares, no âmbito da viatura, atropelam um motoqueiro. O motoqueiro cai e bate com a cabeça no meio-fio. Não morre. Não morreu. Ele vai propor uma ação de reparação posteriormente, não em face dos agentes públicos, por causa da teoria da imputação volitiva, princípio da impessoalidade, vai propor ação em face da pessoa jurídica que vincula os agentes, que é o Estado. O Estado indeniza a vítima, o motoqueiro, e posteriormente, como eu estava falando aqui, propõe ação de regresso em face do agente, ou melhor, dos agentes públicos, policiais e militares, desde que comprove dolo ou culpa na ação, para que os agentes públicos, policiais e militares respondam subjetivamente. Mas, no momento, né, que a vítima ou suposto lesado, o motoqueiro, propõe ação em face do Estado, para o Estado indenizar, pessoal, posteriormente, nessa ação da vítima ou motoqueiro, ele não precisa demonstrar nem dolo nem culpa, porque a responsabilidade do Estado ela é objetiva. Agora, pessoal, a pergunta é, quanto tempo o motoqueiro tem a vítima para propor a ação de reparação em face do Estado? Ele tem, pessoal, até 5 anos, ou seja, haverá uma prescrição
de reparação da vítima em face do Estado. Ou seja, a ação da vítima em face do Estado prescreve em 5 anos. Significa dizer que a vítima tem até 5 anos para propor essa ação de reparação em face do Estado. Deixou passar os 5 anos, propôs a ação no sexto, prescreveu, já era, vai ficar com sua lesão motoqueiro, não pode mais propor ação de reparação em face do Estado. Mas aí a questão é o seguinte, a vítima até os 5 anos propôs a ação de reparação, o Estado indenizou o motoqueiro, o Estado posteriormente, depois que transitar em julgado a sentença condenatória, ou seja, não cabe mais recurso, o Estado ele pode propor uma ação de regresso em face dos policiais militares. E a pergunta é, essa ação de regresso, pessoal, em face dos agentes policiais militares, prescreve ou é imprescritível? Aí, pessoal, há uma discussão que já foi pacificada. Muita gente pensa que essa ação de regresso é imprescritível, né? Outros entendem que é prescritível. A realidade é o seguinte, pessoal, é que essa ação de regresso do Estado em face dos agentes públicos será imprescritível, de acordo com o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, se o Estado, atuando por meio de seus agentes públicos, causarem um dano, pessoal, diretamente em face da própria administração pública. Como assim, professor? A ação de regresso vai ser imprescritível se os agentes públicos praticarem, né, um ato e causarem um dano à própria administração pública. Eu lhe traduzo com um exemplo bem simples. Um policial militar, no âmbito de uma viatura, pega a viatura, imprime a velocidade alta, perde o controle da viatura e bate em um poste. Destrói a viatura, né? Ele capota o carro e não morre. Destruiu a viatura. Causou um dano a um terceiro particular? Não. Causou um dano, pessoal, à própria administração pública. Causou um dano ao próprio Estado porque ele destruiu a viatura. Então, nesse caso, a ação de regresso do Estado em face do policial militar, pessoal, ela é imprescritível, com fundamento aí no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Todavia, pessoal, a ação de regresso proposta pelo Estado em face do policial militar será prescritível em 3 anos se e somente se o Estado, atuando por meio do seu agente público, vier a causar, por meio do seu ato administrativo, um dano em face de um terceiro particular. Então imaginem o seguinte, um policial militar pega a sua viatura, imprime uma velocidade não permitida pela via e causa uma lesão a um terceiro particular ao ato superior à permitida pela via, houve. Então, se houve lesão por parte de uma conduta oriunda do policial militar, nesse caso, o policial militar está atuando para o Estado, que é a pessoa jurídica que vincula o policial militar. Então, nesse caso, haverá, pessoal, responsabilidade objetiva do Estado e a ação de regresso do Estado proposta em face desse policial militar, ela será prescritível em 3 anos. Ela prescreve em 3 anos. Ou seja, é a denominada prescrição trienal. Já foi tema de prova de concurso público, já foi tema de prova da segunda fase da OAB. A prescrição era trienal, a peça era uma contestação, uma modalidade de defesa, tá? Onde era para, pessoal, se colocar
quem quiser assistir depois, tá? Também, além de ficar salvo no meu IGTV, vai para meu canal do YouTube e também, pessoal, ficará por 24 horas no meu Stories do Instagram. Só que no Stories do Instagram só fica 24 horas, mas no meu IGTV fica gravado, no meu canal do YouTube também. E aproveitar o ensejo antes de terminar a live, convidá-los para participarem do meu canal do Telegram, canal TS. Professor, como é que eu faço para entrar no seu canal do Telegram? Acessa o link que fica na bio do meu Instagram e vai para meu Telegram. Beleza, pessoal? Até a nossa próxima live, que é sexta-feira, com mais um tema do direito administrativo. E só vou te lembrar, na segunda-feira, pessoal, nas 13 horas, teremos uma live importantíssima com a querida professora doutora Sabrina Dourado, para a gente falar sobre a redução aí das mensalidades escolares no âmbito da pandemia. Aguardem a gente no dia 25 de maio às 13 horas. Vou divulgar aí fortemente